Vamos para uma bateria de questões sobre direito previdenciário, questões para o concurso do INSS. Eu vou dividir em 3 partes, porque para subir lá para o YouTube, se eu gravar todo de uma vez, fica muito demorado, muito pesado. Aí eu divido em 3 partes e depois coloco o link ou os links para vocês no WhatsApp terem acesso, ok? Aqui uma mensagenzinha: seus sonhos não precisam de plateia, eles só precisam de você. Por isso lute contra todo desânimo, toda preguiça, indisciplina. Não foque nessa ideia de que não vai dar tempo, eu não estou preparado, tem muita gente mais preparada do que eu. Não, dê o teu melhor, faça o teu melhor, faça aquilo que é possível e deixe o impossível para Deus, tá bom? Primeira questão aqui, deixa eu dar uma limpada aqui para você entender melhor. Limpar aqui. Questão do ano 2021, recente, bem recente. Diz assim: acerca das prestações previdenciárias e de princípios da Seguridade Social e de seu custeio, julgue o item que se segue. A previsão constitucional do financiamento pelo Estado e pela sociedade por meio das contribuições para a Previdência atende ao princípio da diversidade da base de financiamento previdenciário. Por princípio da base de financiamento, da diversidade na base de financiamento, nós entendemos que são diversos os sujeitos passivos que contribuem direta ou indiretamente para o financiamento da Seguridade Social e a Previdência, de modo particular, através das contribuições. Questão está correta. Veja, o artigo 195 diz que a Seguridade será financiada por toda a sociedade de forma direta. A forma direta é aquela que você paga ou você sente o desconto no seu salário, na sua remuneração, nos seus rendimentos. A forma indireta é mediante recursos e através de pagamentos de impostos, juros, multa, concursos de prognósticos, percentual sobre leilões de produtos apreendidos pela Receita Federal, a renda proveniente dos espetáculos dos times de futebol, assim são chamados. Essa é a forma indireta, ok? Questão número 2. Acerca da Seguridade Social e seus princípios, julgue o item a seguir. O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento é próprio da Previdência, de maneira que não se aplica à saúde e à assistência social. Errado, né? A questão está errada porque o princípio da universalidade ele é um princípio da Seguridade Social. E nós sabemos que a Seguridade Social compreende previdência, assistência e saúde. Portanto, ele também se aplica à saúde e à assistência social. Questão errada. Questão número 3 diz, acerca da Seguridade e seus princípios. A Seguridade Social constitui um conjunto integrado de ações que visam proteger exclusivamente... Pronto, aqui já está errado. Quando aparecer palavras assim, exclusivamente, inclusivamente, apenas, somente, você já desconfie, fique de orelha em pé, porque certamente a questão está errada. A Seguridade, ela constitui um conjunto integrado de ações que visa proteger não apenas os trabalhadores que contribuem para a Previdência, ela visa proteger previdência, assistência e saúde, dar maior proteção, maior cobertura e atendimento. Sabemos que na Previdência é preciso contribuir, na assistência, a assistência é prestada a quem dela necessitar. Já a saúde, ela é prestada de forma indiscriminada. É um dever de todos e dever do Estado. Questão, portanto, errada.
Esse é o tripé já conhecido nosso da assistência social, saúde, previdência, tripé da Seguridade Social. Saúde, previdência e assistência social. Aqui é o conceito, esse é o conceito. Conceito de Seguridade Social. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, ou seja, não há exclusividade nem dos poderes públicos nem da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Questão número 4 diz assim: com base na Constituição Federal e na legislação sobre seguridade, saúde, previdência e assistência social, assinale a opção correta. Ele quer saber a opção correta. Vamos atrás da correta. Mas procurando a correta, vamos ver o que há, se a gente encontra algum erro em cada uma das alternativas. Vamos ver a primeira. Letra A. Apesar de ser constitucionalmente previsto o caráter democrático, sim, sem dúvida, é constitucionalmente previsto esse caráter democrático da administração da Seguridade Social, de sua gestão não participam os trabalhadores e empregados. Ora, esses são os, diria assim, os principais a contribuírem, porque eles contribuem de forma direta. Os trabalhadores e empregados, eles constituem de forma direta. Antônio, existe diferença entre trabalhador e empregado? Se entende que empregado é aquele que está vinculado a uma empresa, carteira assinada, coisa e tal, ou participa de um regime próprio de previdência. E o trabalhador é aquele que já não possui esse vínculo empregatício. Ele trabalha para si mesmo ou na informalidade, certo? Mas os dois termos, na prática, eles se confundem. Questão errada, né? Errada porque diz que não participam trabalhadores e empregados. Letra B. A Previdência está organizada sob a forma de regime geral. Ok. De caráter contributivo. Ok. E de filiação facultativa. Não. Está errado. A filiação é de caráter obrigatório quanto à Previdência, no tocante à Previdência. Letra B errada, porque a Previdência tem caráter contributivo, mas a filiação não é facultativa. A filiação é obrigatória. Letra C. Enquanto o acesso à saúde é universal e independe de qualquer contribuição financeira, correto, por parte do usuário, o acesso à previdência e à assistência exige contribuição. Errado. O erro está aqui, ó, dizer que a assistência exige contribuição. Não. Só a previdência exige contribuição, a assistência não exige contribuição. Questão 4 errada por isso. Letra D. A irredutibilidade do valor dos benefícios está elencada, está incluída entre os princípios constitucionais da Seguridade. Certíssimo. Gabarito letra D. Nós estamos procurando a correta. Perceba que aqui só fala irredutibilidade do valor dos benefícios, porque eu até criei um macete para vocês que é o I só de B. Ou seja, irredutibilidade só dos benefícios, não dos serviços. Se aqui estivesse irredutibilidade dos benefícios e serviços, a questão estaria errada. Vamos ver o que há de errado aqui na letra E. Todas, quando aparecer essas palavras assim generalizando a coisa, você já desconfie. Todas as entidades beneficentes são isentas ou imunes de contribuição para a Seguridade Social. Não, a questão está errada. Não são todas. São apenas aquelas que atendem à lei. Que lei? É a Lei 12.101. Essa lei, ela rege as entidades beneficentes de assistência social. Né? As entidades beneficentes são chamadas de EBAs. São chamadas de EBAs. EBAs. Entidades. Opa! O lápis não quer ir aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Deixa assim, né? EBAs. As EBAs, elas
Entidades de beneficentes de assistência social, elas são isentas se estiverem em conformidade com essa lei. Se elas não estiverem em conformidade, elas não são isentas. Outra coisa, elas são isentas de contribuição. Elas não são isentas de impostos, não são isentas de taxas e de obrigações trabalhistas. Não, só são isentas de contribuição, ok? Aqui, ó, o artigo 194, nós vimos que a resposta da questão anterior foi a letra D, que trata de irredutibilidade do valor dos benefícios. Ele está aqui, ó, irredutibilidade do valor de benefícios, só dos benefícios, não dos serviços. Eu chamo a atenção para esse inciso 4 aqui, que antigamente, antes da emenda 103 de 2009, ele ia só até aqui. Depois da emenda, foi acrescentado todo esse resto aqui, que exige do contador informar ou especificar cada área para onde se destina receitas e despesas da saúde, previdência e assistência social, em rubricas próprias, ou seja, em códigos, num código contábil. Imagina que aqui nós temos a previdência, a assistência e a saúde. Previdência, assistência e a saúde. Então, a contabilidade, quando ela recebe a contribuição ou a informação de que aquela contribuição foi descontada ou paga, ela tem que destinar o que é da previdência, o que vai para a assistência e qual é a contribuição que vai para a saúde. Antigamente, tudo era jogado num bolo só. E o governo era quem fazia essa distribuição. Agora, a distribuição ela já é feita no ato da contabilidade, da realização contábil dos lançamentos fiscais. Ok? Muito bem. Aqui no inciso 7º, eu chamo a atenção para isso aqui, ó, empregadores. Antigamente, existia aqui empresários. A emenda número 20 de 1998 excluiu a palavra empresários e colocou empregadores. Porque nem todo empresário é empregador. Existe empresário que terceiriza, que contrata empresas. E essas empresas é que fazem o papel de empregadores. E a elas compete o dever de recolher e descontar e recolher as contribuições dos seus empregados. Questão 5 diz assim, consoante aqui nesse caso não é não está falando de alfabeto não, viu, das consoantes do alfabeto. Consoante é uma palavra que tem como sinônimo conforme. Conforme o caput 194 da Constituição Federal. Aí agora vai ser apresentado o conceito da Constituição. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Esse é o conceito da Seguridade Social. E continua dizendo, no que se refere às distinções entre as 3 grandes funções de governo que compõem a Seguridade Social, é correto afirmar que quais são as 3 grandes funções? São as funções de organizar previdência, assistência e saúde, de destinar os recursos para essas áreas da Seguridade Social. Letra A diz assim, a função de assistência social destina-se aos segurados da Previdência Social mais carentes. Ó, aqui já está errado, né? Dizer que a função da assistência social é cuidar dos segurados da Previdência, dos mais carentes, não tem nada a ver com a assistência social. A assistência social ela se destina aos mais carentes, mas não aos segurados da Previdência Social. Quem é segurado da Previdência Social não pode receber benefícios da assistência social. A assistência social é para aqueles que não contribuem com a Previdência Social. Questão errada. Letra B. As ações do poder público no campo da saúde, agora está falando da saúde, estão principalmente, ou seja, estão principalmente, essa palavra é sinônimo de principalmente, voltadas para a prestação de serviços. Isso, as ações da saúde estão voltadas para a prestação de serviço. Saúde não oferece benefício, oferece serviço.
enquanto aquelas no âmbito da Previdência Social referem-se à prestação de benefícios, correto? Então, o gabarito aqui dessa questão é a letra B. Sabemos que a letra B é a questão correta, vamos ver a letra C, onde é que está o erro. A função saúde ou da saúde atende segurados, o erro já está aqui, já começou errado. Saúde não atende segurados. A saúde atende assistidos, pessoas que são assistidas pela saúde, que se encontram no gozo dos direitos, que nessa qualidade de segurado lhes são inerentes, ao passo que a assistência destina-se aos que perderam essa qualidade. Nada a ver. A assistência social e essa palavrinha aqui, esse termo qualidade, não se coadunam, não casam. Qualidade é uma terminologia usada na Previdência Social, assim como segurados. Não tem que se falar de segurados na saúde, não tem que se falar de segurados na assistência social. Não se aplica esse termo qualidade à saúde e não se aplica esse termo qualidade à assistência social. Isso são termos ou terminologia própria da Previdência Social e o erro está aí. A letra D diz assim: os benefícios de prestação continuada, o famoso BPC, da Lei Orgânica da Assistência Social, ou LOAS, destina-se a ações direcionadas à saúde e à assistência social. O erro está aqui, benefícios de prestação continuada não são destinados à saúde. É um benefício próprio, específico da assistência social, destinadas às pessoas carentes, às pessoas que não contribuem com a Previdência Social, que estão desprotegidas, que não são cobertas pela Previdência Social. O erro está em incluir a saúde, dizer que esses benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social se destinam à saúde. Ok? E por fim, a letra E diz: a função saúde não se destina aos segurados da Previdência que possuam planos privados de saúde. Aqui está falando de saúde, saúde. Nós sabemos que a saúde ela não faz distinção de pessoas, de maneira que os segurados da Previdência também têm direito à saúde. E a questão diz que não se destina. Se destina sim. A saúde se destina a todos, é um direito de todos e dever do Estado. Então, letra B, resposta da questão. Questão 6 diz assim: considerando o disposto na Constituição Federal, assinale a opção correta acerca da Previdência. Ele quer saber aqui da Previdência, não é Seguridade não, viu? Previdência Social. Diz assim: é vedada, ou seja, é proibida a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para efeito de aposentadoria. O que é contagem recíproca? A contagem recíproca é você juntar o tempo que você trabalhou na atividade privada com o tempo que você trabalhou ou está trabalhando na administração pública. A atividade privada é regida pelo RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Já a administração pública possui um regime próprio, que é o Regime Próprio de Previdência Social. Se você trabalhou 10 anos na iniciativa privada, aqui na atividade privada, e já trabalha há 20 anos no regime próprio de previdência, você pode juntar esse tempo. Portanto, você tem 30 anos de trabalho, de atividade. Você pode juntar esse mais esse. Isso é chamado de contagem recíproca. É permitido isso? É permitido. A questão diz que é vedada, que não é permitida a contagem recíproca. A questão está, portanto, errada. Letra B diz assim: é de filiação facultativa à Previdência Social. Pronto, já está errado aí. A filiação à Previdência Social é obrigatória, não é facultativa. Letra C.
é deferida à pessoa participante de regime próprio de previdência, de regime próprio de previdência social, a filiação ao regime geral na qualidade de segurado facultativo. Não. Quem é o segurado facultativo? É aquele que não possui emprego, que não possui atividade remunerada. Se você é participante de um regime próprio de previdência, você é empregado. Então, se você é empregado, você não pode ser facultativo, porque o facultativo é para quem não tem emprego. Portanto, a questão está errada. Letra D diz assim, a gratificação natalina. O que é gratificação natalina? É o 13º pago aos aposentados e pensionistas. Terá por base o valor de um salário mínimo. Não. Imagine que o sujeito, ele se aposentou ganhando 3 mil reais. E esses 3 mil reais é o salário de contribuição dele. Então, o 13º dele vai ter como base não o salário mínimo, vai ter como base 3 mil, que é o salário de contribuição. Então, a gratificação natalina, o 13º dele, será 3 mil e não o salário mínimo. Porque a base não vai ser salário mínimo, a base vai ser o salário de contribuição. E se o salário de contribuição dele foi 3 mil, é 3 mil que será pago a ele como gratificação natalina. Questão errada. Sobrou a letra E, que eu errei aqui, coloquei outro D, mas é a letra E. Essa letra E é o gabarito da questão, todas as outras estão erradas. E diz assim, em relação ao regime geral de previdência social, o regime de previdência privada, ou seja, aquele regime de previdência complementar, de caráter complementar, é organizado de forma autônoma. Por que ele é organizado de forma autônoma? Por quê? Porque são bancos e instituições financeiras que trabalham com ele, ou que o oferecem. O regime de previdência complementar ele é facultativo. Quem quiser vai aderir ou não. Não é um regime obrigatório. E esse regime de previdência privada, de caráter complementar, ele é regido por duas leis. A Lei Complementar 108 e a Lei Complementar 109. Eles devem estar de acordo com essa lei, para que possam oferecer essa previdência privada. A questão diz que, em relação ao regime geral de previdência, existe o regime de previdência privada de caráter complementar. Esse regime é organizado de forma autônoma, ou seja, de forma separada. Sim, de forma separada por quê? Porque são bancos e instituições financeiras que o oferecem. Ele tem caráter complementar e deve estar de acordo com essas duas leis complementares. Também o banco tem que ter autorização, assim como a instituição financeira deve ter autorização para trabalhar com esse regime de previdência complementar. Gabarito letra E. Aqui eu coloquei os segurados, vocês já sabem, os obrigatórios estão aqui, empregado, trabalho do avulso, especial, segurado especial, doméstico e individual. E aqui estão os facultativos. Nenhum segurado obrigatório pode ser facultativo. Coloquemos isso na cabeça. Nenhum segurado obrigatório pode ser facultativo. Ok? Nenhum segurado obrigatório pode ser facultativo. O segurado especial, ele pode contribuir. Ele pode contribuir se ele quiser, futuramente, facultativamente. Isso não faz dele um segurado facultativo. A contribuição é que é facultativa, mas ele continua sendo segurado especial. Ele não sai
ele não deixa de ser segurado especial para ser um segurado facultativo, não. É a contribuição que é facultativa. Ele não, ele continua sendo segurado especial. Ok? Ok. Outra coisa, voltando aqui, ó. Quem trabalha em regime próprio de previdência pode ser um contribuinte individual ligado ao regime geral de previdência social. Imagine que você trabalha aqui, é servidor público federal, e você deseja uma aposentadoria, deseja ter duas aposentadorias, uma pelo regime próprio e outra pelo regime geral. Aí você pode contribuir como contribuinte individual. Assim como você também pode ser um empregado. Imagine que você aqui trabalha no INSS, mas você presta serviços como professor a uma escola particular. Então, lá na escola particular, você vai ser empregado ligado ao regime próprio, regime geral de previdência. Aqui você é empregado no regime próprio, trabalhando para o INSS. E lá na escola você é empregado ligado ao ERGPS. Isso significa que futuramente, se você preencher os requisitos, você terá uma aposentadoria pelo regime próprio de previdência social e outra aposentadoria pelo regime geral de previdência social. Questão 7 diz assim: com relação à origem, à evolução legislativa, aos princípios constitucionais e à organização da Seguridade Social no Brasil, julgue o próximo item. A Seguridade Social é organizada sob a forma de regime geral único, gerido pelo INSS. Bom, aqui nós já temos um erro. A Seguridade não é gerida pelo INSS. Seguridade não é gerida pelo INSS. Aí diz de caráter contributivo. Não, a Seguridade não possui caráter contributivo. Não possui caráter contributivo. A Previdência, sim, a Previdência possui caráter contributivo, mas perceba que a questão fala de Seguridade. A Seguridade nem é gerida pelo INSS e nem possui caráter contributivo. Questão 8 diz assim: questão do CESP, Tribunal de Contas lá de Brasília, Distrito Federal. Com relação à origem e evolução legislativa. Ó, essa parte aqui é uma parte que praticamente não serve para nada, só para você perder tempo. É uma introduçãozinha, gasta um pouco do seu tempo, às vezes até deixa você mais nervoso, mas o importante é essa parte aqui, ó. Diz assim: a Seguridade rege-se pelo princípio constitucional da solidariedade, segundo o qual nenhum benefício poderá ser criado sem a correspondente fonte de custeio total. Veja, aqui nós temos dois benefícios. O primeiro é o da solidariedade. E o segundo apresentado aqui é o da preexistência do custeio. Ou da contrapartida. É aquele princípio que diz que nenhum benefício poderá ser criado, majorado e estendido sem a sua correspondente fonte de custeio total. A Seguridade, ela é regida pelo princípio constitucional da solidariedade, sem dúvida. Mas esse princípio da preexistência, ele não tem relação com a solidariedade. O princípio da preexistência ou da contrapartida, ele apenas diz que nenhum benefício pode ser criado, estendido ou majorado sem a sua correspondente fonte de custeio total. Já o princípio da solidariedade é aquele princípio que diz que toda a sociedade irá contribuir para a Seguridade Social de forma direta ou indireta. Todo mundo contribui para a Seguridade Social, seja de forma direta, seja de forma indireta. Então, esse princípio constitucional da solidariedade, ele não equivale ao princípio da preexistência do custeio da contrapartida.
Veja que aqui no enunciado diz que esse princípio da solidariedade, segundo o qual, está dando aqui uma espécie de conceito do princípio da solidariedade, apresentando o outro princípio. E esse não é o conceito de solidariedade. Nenhum benefício poderá ser criado. Isso não é o conceito de solidariedade. Então, questão errada. Veja, aqui está artigo 195 da Constituição, parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Total, não é parcial. Agora, o que é ser criado? Ser criado é trazer à existência uma coisa que não existia antes. O que é ser majorado? Majorado é aumentar o valor do benefício. E o que é ser estendido? É oferecer a outras pessoas que antes não eram alcançadas. Então, quando se cria um benefício, tem uma despesa. Então, o legislador tem que dizer de onde é que vem o dinheiro para pagar esse benefício que foi criado. Quando se majora, ou seja, quando se aumenta o valor do benefício, o legislador tem que dizer de onde vem o dinheiro para esse aumento. E quando se estende, ou seja, quando um número maior de pessoas passa a receber, então um volume de despesas também foi criado. Se criou ou se aumentou a despesa, porque mais pessoas irão receber. O legislador tem que dizer de onde é que vem esse dinheiro, ok? Questão número 9 diz, acerca da Seguridade Social, julgue o item que se segue. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Ok. Tendo como entre seus objetivos a universalidade da cobertura e do atendimento, bem como a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Correto. É a literalidade da lei. É ipsiliteris, como se diz em latim. É desse jeitinho aí. Ok? Questão correta. Questão 10, para nós encerrarmos essa primeira parte, acerca da Seguridade Social, julgue o item que se segue. Embora a Constituição Federal de 1988 arrole, ou seja, inclua entre os objetivos da organização da Seguridade Social o caráter democrático da administração, sua gestão está a cargo exclusivamente, aqui chamo mais uma vez a atenção para essa palavrinha, exclusivamente, do governo federal. Questão errada. Essa gestão não está a cargo exclusivamente do governo federal. A gestão, nós já aprendemos, ela é quadripartite. Não é? Governo, empregadores, trabalhadores e aposentados. Geta. Então a questão diz que a gestão é exclusiva do governo federal. O erro da questão está aí. Encerramos a primeira parte, mas voltaremos depois com a segunda parte dessa nossa bateria de questões. Até já.